Deus criou os céus e a terra, e tudo o que neles há. Criou o homem à sua imagem e semelhança, para o louvor da sua glória. Mas este homem rejeitou a Deus, pecou e caiu no mundo das trevas. Contudo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nascemos neste mundo, somos peregrinos, mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos precisam de pai, filhos precisam de alimento, filhos precisam de amor. E Deus é Pai e dá vida plena aos que o buscam de todo o coração, aos que se enchem com o seu Espírito, aos que se alimentam de dia e de noite da palavra de Deus. Somos descendência dele, somos suas vozes para proclamar as boas novas até os confins da terra, até que se cumpram nossos dias ou até a volta do nosso Senhor. Eis-me aqui. Este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Graça e paz, boa noite. Boa noite a você que nos assiste em nossas redes sociais, aos nossos alunos de outros estados também, meu boa noite para você. Avivamento. Você sabe o que é avivamento? Você sabe o que é avivamento? Como você imagina um avivamento? Tem pessoas perto de você e não tem? Eu gostaria que você ouvisse a resposta desta pergunta, desta pessoa que está aí do seu lado. Pergunta para ela, como é que você imagina avivamento? Como você imagina avivamento? Tem mais alguém do outro lado? Pergunta também para essa pessoa. E eu gostaria de saber se tem algum corajoso que quer vir aqui agora dar a sua resposta. Quem quer vir aqui agora dar a sua resposta? Não temos corajosos aqui hoje? Me fala daí então, o que você acha que pode ser um avivamento? Ou como você imagina um avivamento? Que palavra descreveria avivamento? Estar? Orar a Deus? Mas avivamento o que é? Estar? Vivo? Alguém falou aqui, é isso mesmo. Tá vendo? Minhas crianças dão 10-0 na gente. É incrível isso. Estar vivo. Que mais? Orar é um processo para se estar vivo. Nós vamos falar sobre isso. Já que vocês estão tímidos, peguei vocês de surpresa dessa vez, né? Eu sempre falo aqui eu mesma, mas ninguém, mas hoje vocês falaram. Mas vocês ouviram algumas respostas aí. Segundo o dicionário Aurélio, que eu gosto de consultar um dicionário, avivamento é um ato ou efeito de avivar-se, de ficar vivo. Mas na medicina, há uma expressão muito interessante que diz o seguinte: excisão das margens de uma ferida para facilitar o processo de cicatrização. Quem já teve abscesso? Eu já tive um abscesso. O médico faz o quê? Ele dá um cortinho e vai abrindo por onde? Pelas beiradas, até que seja fácil extrair aquele abscesso. É nojento isso, eu sei, mas eu preciso que você imagine isso.
E depois ele vem, faz a limpeza daquele local, ele dá os pontos, e você tem que tomar aí umas medicações e tomar alguns cuidados, higienização, limpeza, para quê? Para que aquela ferida cicatrize. E a terceira coisa que eu encontrei neste mesmo dicionário diz o seguinte: campanha que igrejas evangélicas protestantes realizam para fortalecer a fé e aperfeiçoar a vida cristã dos fiéis. Então, eu tirei a minha própria conclusão sobre avivamento. Juntando essas definições interessantíssimas, concluí o seguinte: um processo cirúrgico na minha vida para que arranque os tumores do pecado e inicie a cicatrização das feridas, o conserto do meu vaso para ocorrer, então, o fortalecimento da minha fé e o aperfeiçoamento do conhecimento de Deus e da prática desses conhecimentos. Através de tudo isso, então, eu serei cheio do Espírito Santo. Muitas vezes a gente cai naquela de avivamento, aquela coisa só ali. Mas esse, meus irmãos, é o final do processo. E muitas vezes nós não somos ensinados em como chegar até este ponto. Eu gostaria de apontar algumas coisas importantes aqui. Um processo cirúrgico dói. Quem já passou por um processo cirúrgico, levanta a mão. Quem já extraiu um dente, levanta a mão. É desconfortável, não é? Dói. Sarar as feridas é trabalhoso. Você tem que ficar de repouso. Você tem que fazer coisas que você não gostaria de estar fazendo. Mas quando eu permito esta cirurgia no meu interior, Deus vem, age e conserta o meu vaso. E aí sim eu vou estar cheia. Porque enquanto o meu vaso estiver rachado, eu posso me encher. Mas através daquela ferida, do pecado, do tumor, o enchimento do Espírito se esvai. O vaso não enche. A gente não alcança a plenitude do Espírito Santo na nossa vida. E quando o meu vaso está cheio, aumenta o meu temor a Deus, aumenta o meu respeito a Deus, aumenta a minha reverência, a minha prioridade com as coisas do reino, o companheirismo de Jesus na minha vida, a minha consideração com as coisas de Deus e a minha dedicação na obra do Senhor. Êxodo 20, 18 a 20 diz o seguinte: quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios, ficou à distância tremendo de medo. Então eles disseram a Moisés: não, Moisés, nós não queremos falar com o Senhor, nós temos medo de morrer. Então Moisés, vá você falar com o Senhor. E essas coisas aconteceram para que o povo então pudesse ver o grande mover de Deus e então temer ao Senhor. Não é ter medo do Senhor. Medo e temor são diferentes. O medo te retrai, mas o temor te impulsiona. Te impulsiona para a presença de Deus. Te impulsiona para ser um vaso precioso e usado, avivado nas mãos do Senhor. O pecado é o tumor que eu preciso arrancar de mim. Sem arrependimento de pecados, a Bíblia diz, não há salvação. Arrependimento é metanoia. Metanoia é a palavra grega que é mudança de rumo. Eu estou indo para um lado, então eu mudo para o outro lado. É 180 graus. E é uma escolha pessoal de cada um de nós. E o pecado é o que nos separa de Deus. Todos pecaram e carecemos da glória de Deus. Romanos 6, 23. Portanto, meus irmãos, o pecado nos afasta, mas o arrependimento dos pecados genuíno nos aproxima de Deus. Glória a Deus. Tiago 4, 8, 10 diz o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Primeiro eu me aproximo de Deus, depois
ele se aproxima de mim. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando se passa por um avivamento, nós odiamos o pecado, nós não suportamos estar com o pecado, estar do lado ou fazendo coisas que são desagradáveis ao nosso Deus. O pecado é abandonado e a palavra de Deus é desejada, engrandecida, e esta é a evidência de um verdadeiro avivamento na minha vida. Um avivamento genuíno torna-se o prazer do cristão. Buscar a Deus constantemente é uma alegria, e obedecer a sua palavra é algo que não tem nem o que dizer de tanto amor com que é feita a escolha. Crentes e cristãos avivados tornam-se cheios do Espírito Santo. Agora imagine você, um monte de cristãos avivados. Como seriam os nossos grupos de crescimento? Como seriam as nossas aulas? Como seriam os nossos cultos? Com certeza seriam muito, mas muito melhor. Muito mais cheio da presença de Deus. E nós seríamos melhores representantes de Cristo aqui nesta terra. Por isso, você e eu, nós necessitamos e temos a obrigação de estudar a Bíblia. Faça a sua inscrição em um dos nossos cursos hoje mesmo. Vamos juntos descobrir esta linda experiência. Que Deus possa avivar-nos em nome de Jesus.